Queridos alunos de Administração da Produção e Materiais, vamos para mais um conteúdo. Hoje nós vamos tratar sobre armazenagem de materiais. A armazenagem, é a maneira como você armazena, quer dizer, como você guarda os materiais da sua empresa, Quando você passa por esse processo de armazenagem, você tem que considerar que armazenar ele gera um custo. Os custos de aluguel, dos juros daquele material parado, Você tem que levar em conta que o estoque ele é um dinheiro parado, Então, que ao invés de você estocar, você poderia estar utilizando esse recurso para outras finalidades, investindo esse dinheiro. Equipamentos de movimentação, Nós já vimos aqui, tem que ter os equipamentos para movimentar esses materiais. Salários, Você tem custos ali de pessoas que vão guardar aquele material, o lugar que vai armazenar, a depreciação, A depreciação, o desgaste ali daqueles materiais, tudo isso você tem que considerar. A armazenagem, ela pode ter seu custo aumentado devido à quantidade de itens em estoque. Então, quanto mais itens em estoque, mais você vai ter um custo de armazenamento, Maior vai ser esse custo. E o tempo de permanência em estoque. Quanto maior o tempo em estoque, também maior será o custo para você armazenar esses itens. Dentro do cálculo da armazenagem, que nós veremos a seguir, nós temos a variável preço. Para fins didáticos, esse preço nós vamos considerar que o preço dos materiais ele é um preço constante, que ele não aumenta e nem diminui. E também para o cálculo da armazenagem, nós vamos considerar que o valor de I, que é a taxa, ela vai levar em conta alguns fatores, como, por exemplo, taxa de retorno do capital, taxa de seguro, taxa de obsolescência, taxa de água, luz. Então, seria uma taxa que envolveria todas essas outras taxas. Bom, para algumas empresas, a taxa de retorno de capital e a de seguro, elas são as mais importantes, quando elas trabalham com produtos de grande valor, Agora, para outras empresas, elas já vão considerar mais outros fatores, como, por exemplo, o espaço ocupado, Então, empresas onde elas trabalham com produtos de grande volume, o espaço ocupado ele pesa mais na armazenagem. Então, é o caso de empresas que trabalham com espuma, com móveis, com papel, etc. Então, a fórmula do custo de armazenagem é Q dividido por 2 vezes T vezes P vezes I. Sendo que Q é a quantidade de peças que você tem no seu estoque. Então, você divide ali por 2, Você tem ali uma espécie de estoque médio. Vezes T, que é o tempo de permanência desse produto em estoque. Vezes o P, que é o preço unitário da peça. Vezes o I, que é a taxa de juros que vai ser dada no exercício, tá? Bom, lembrando que apenas o Q aqui que divide por 2. Aí nós temos outras fórmulas também que é importante considerar quando a gente fala em custo de armazenagem. Por exemplo, o N. O N são o número de pedidos que são feitos em determinado período. Então, você tem ali alguns pedidos, no seu estoque, por exemplo, cada vez que você efetua um pedido, uma compra de estoque, então considera N1, Um pedido. Cada pedido que você faz de compras para renovar o seu estoque, então é um N. Então, esse N vai ser o total. Como você calcula o total desses N's? Quantos N's foram feitos? Você pode calcular por alguns jeitos. Um deles é pegar o C, que é o consumo, e dividir pelo Q, que é a quantidade de itens que você tem em estoque. Esse Q também é denominado lote de compras. Bom, o C, que é o consumo, se você quer calcular o consumo, se o exercício não deu o consumo, e você tem o N e o Q, é só você multiplicar o N vezes o Q. E se o exercício não te deu o Q, que é a quantidade de itens em estoque, ou lote de compras, como também é denominado, é só você pegar o C, que é o consumo, e dividir pelo N. E por fim, quando você precisa calcular o T no seu exercício, que é o tempo de permanência daquele produto em estoque, é só você pegar o 12
e dividir pelo N, tá? Então, vai ser o tempo aí anual. Bom, aí nós temos outro conceito. Então, o primeiro foi o de custo de armazenagem. Agora, nós temos o conceito de custo de pedido. Chamemos B o custo em reais de um pedido de compra. Então, cada vez que você faz um pedido ao seu fornecedor para renovar o seu estoque, você tem um B, que é o custo para fazer um pedido. Esse custo em reais, né? Para calcularmos o custo anual de todos os pedidos, o que você tem que fazer? Se B é o custo de fazer um pedido, se você quer calcular o custo de todos os pedidos que você fez no ano, é só você pegar esse B e multiplicar por quantos pedidos você fez no ano. Então, seria o custo total de pedido seria B, que é o custo de um pedido, vezes N, que é quantos pedidos foram feitos. B vezes N. Para calcularmos o número de vezes que um pedido foi efetuado, basta dividirmos o consumo médio de um produto pelo seu lote de compras. Sendo assim, N é igual a C dividido por Q. Essa fórmula foi a mesma fórmula que eu passei nesse slide aqui. E por fim, gente, nós temos o conceito do custo total de estoque. O que é o custo total de estoque? É o custo geral que a empresa incorre em armazenar e efetuar pedidos. Então, para isso, você precisa somar o custo de armazenagem com o custo de pedidos, mais o custo daquele estoque, que é o P vezes o C, sendo o P o preço de cada unidade, né, que você tem no estoque, vezes o C, que é o consumo de pedidos que você tem naquele estoque. Então, voltando à fórmula, custo total vai ser P vezes C mais CA mais CTP, sendo P o preço, né, de cada item de estoque, o C o consumo, o CA o custo de armazenagem calculado e o CTP o custo total de pedidos. Então, aqui nós temos um exemplo. Um produto para construção possui um consumo anual de 70 mil unidades, com preço unitário de R$ 6,50. As compras são efetuadas 8 vezes durante o ano. A taxa de armazenagem é de 8%. O custo para efetuar um pedido é de R$ 275. Calcule o custo de armazenagem anual, o custo total de pedidos e o custo total. Então, primeiro, nós temos que organizar as informações que o exercício ele forneceu. Então, nesse exercício, se você pegar ele aí, sugiro que você tenha anotado, esteja com ele aí do lado. Você vai ver que o consumo dado no exercício é de 70 mil unidades, o preço é de R$ 6,50, o N, que é o número de vezes que foram efetuados pedidos, 8, a taxa é 8%, ou seja, 0,08, e o custo unitário para fazer um pedido é de R$ 275. Então, para a gente jogar na fórmula do custo de armazenagem, que é a fórmula CA, né, que eu dei aqui em cima, para que a gente jogue nessa fórmula para calcular o custo de armazenagem, nós precisamos dos seguintes itens. Nós precisamos do Q, do T, do P e do I. Esse exercício aqui, ele deu o C, o P, o I, né? Mas tá faltando o que achar aqui? Tá faltando achar ainda o T e o Q. Então, primeiro nós vamos encontrar o T. Para encontrar o custo de armazenagem, temos o P e o I. Falta encontrar o Q e o T. Então, se T é 12 dividido por N, se o exercício falou que N é 8, então é só você fazer T é igual 12 dividido por 8. T é igual 1,5. Meses. O resultado é demonstrado em meses. O resultado de T é demonstrado em meses, né? Você pega 12, que é o número de meses por ano, e divide por quantos pedidos foram feitos no ano. Você vai encontrar o valor de T em meses. Então, T é igual a 1,5. Temos o P, o T e o I. Falta encontrar a única incógnita ainda dessa fórmula de custo de armazenagem, que é o Q. Então, se Q é igual a C dividido por N, todas essas fórmulas estão lá em cima, né? Nos slides anteriores que eu passei.
Se Q é igual a C dividido por N, se C é 70 mil e N é 8, então Q é 70 mil dividido por 8. Então, Q é 8.750 unidades. Então, agora nós achamos tudo o que nós precisamos. É só, então, jogar na fórmula. Então, a fórmula de custo de armazenagem, Q dividido por 2, vezes T, vezes P, vezes I. Só substituir os valores, né? Então, Q, 8.750. Eu vou dividir o Q por 2, né? Vezes 1,5, vezes 6,5, que é o preço, 6,50, né? Vezes 0,08, que é a taxa. Então, recapitulando, CA é igual a 8.750 dividido por 2, vezes 1,5, vezes 6,5, vezes 0,08. Custo de armazenagem, calculando tudo isso aqui que eu falei, deu R$ 3.412,50. Então, o custo de armazenagem é dado em reais. Como o exercício ele pede o custo de armazenagem anual, nós temos que multiplicar o valor do CA encontrado pelo número de pedidos feitos no ano. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. Esse custo de armazenagem que você encontra é só o custo de armazenagem para um lote de compras, para um pedido que você fez. Para que você encontre o custo de armazenagem do ano todo, você precisa multiplicar esse custo de armazenagem que você encontrou na fórmula do CA e multiplicar ele pelo número de pedidos que foram feitos no ano. Então, para achar o custo de armazenagem anual, você precisa pegar o custo de armazenagem vezes N, né? Então, pegando nesse exercício que nós fizemos, o custo de armazenagem foi de R$ 3.412,50. Se você multiplicar ele por 8, que é o número de pedidos feitos, você vai encontrar R$ 27.300, que é o custo de armazenagem anual. Ficou aqui 2 vezes, tá? O custo de armazenagem, mas é a mesma coisa aqui. Agora, o exercício também pediu o custo total de pedidos. Qual que é a fórmula do custo total de pedidos? B vezes N, né? Sabendo que B, que o exercício já deu, nós vimos lá atrás, é 275 e N é o número de pedidos feitos, é 8. Então, o custo total de pedidos é só fazer 275 vezes 8, que é igual a R$ 2.200. E, por fim, o custo total. Como que é a fórmula do custo total? É P, que é o preço, vezes C, que é o consumo, mais o CA, que nós achamos, mais o CTP. Então, o preço, o exercício também deu no início lá, né? 6,50, nós já utilizamos ele para calcular o custo de armazenagem. O consumo é 70 mil. Então, é só fazer 6,50 vezes 70 mil, mais 27.300, que é o custo de armazenagem anual, mais 2.200, que é o custo total de pedidos. Então, nós vamos ter um custo total de R$ 484.500. Bom, essas aqui são as minhas referências, tá? Esse custo de armazenagem, ele é bem trabalhado no livro de Marco Aurélio Dias, que está na biblioteca do campus e que vocês podem também estar consultando. Pessoal, é isso. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.